Na cristologia nós vamos entender alguns pontos importantes para aquelas pessoas que estão em uma busca séria sobre a salvação. Então essas pessoas que estão em busca da salvação, elas têm questões importantes para serem resolvidas quando elas leem a Bíblia, por exemplo, e uma dessas questões mais importantes é sobre a cristologia. Por exemplo, a relação entre Jesus e o Espírito Santo centralizado em Deus, a relação entre Jesus, o Espírito Santo e nós, ou seja, os seres humanos decaídos, e também sobre renascimento e trindade. Então, para poder compreendermos sobre qual é a relação, o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo, qual é o relacionamento de Jesus, o Espírito Santo e os seres humanos decaídos, e também sobre renascimento, que fala na Bíblia, sobre a trindade, para poder resolver ou para poder entender, compreender sobre estes pontos, nós devemos primeiro conhecer o valor do homem original dotado na criação, ou seja, nós devemos entender qual que é o valor que Deus definiu para o ser humano no seu plano da criação. Então nós vamos começar na seção 1, entendendo sobre o valor do homem que alcançou a finalidade da criação. Em outras palavras, qual que é o valor do homem aperfeiçoado? De uma outra forma, qual que é o valor do ser humano que realizou a primeira bênção de Deus, que é a perfeição individual, como nós já vimos. Então nós vamos entender que esse homem, ele tem 3 valores. Primeiro, ele tem o valor divino de Deus, em outras palavras, ele tem o mesmo valor de Deus, ele é uma existência única no universo, e ele tem um valor macrocósmico. Então nós vamos entender cada um desses pontos a partir de agora. Primeiramente, o valor do homem que alcançou a finalidade da criação de Deus. Essa pessoa, ele tem um relacionamento entre Deus e o homem aperfeiçoado completamente unido. Essa pessoa, ele é o templo de Deus, Deus habita constantemente nela, e ele tem a deidade. Esse ser humano que alcançou o ideal da criação, ele possui deidade, que é o caráter, a natureza igual a de Deus. Então essa pessoa vive uma vida em união perfeita com o coração e com o sentimento de Deus. Em outras palavras, essa pessoa tem um valor divino igual ao de Deus. Quando nós lemos na Bíblia Mateus 5,48, nós percebemos que o próprio Jesus disse isso, né? Portanto, sede perfeito, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus estava enfatizando a necessidade do ser humano, do homem, ser perfeito igual Deus é perfeito. Então, o primeiro ponto, o homem que alcançou a finalidade da criação, ele tem um valor divino igual ao valor de Deus. O segundo ponto, a finalidade da criação de Deus é sentir alegria através do ser humano. Então, a finalidade da vida, da existência do ser humano, é devolver alegria para Deus. Então, por maior que seja o universo, por maior que seja o número de pessoas na Terra, nós não podemos encontrar 2 pessoas sequer idênticas em sua individualidade. Então, esse ser humano que alcançou o ideal da criação de Deus, além de ter o valor divino igual ao valor de Deus, ele é uma existência única em todo o universo. Então, todo ser humano, nos 7,5 bilhões de pessoas que existem na Terra, todas elas têm um relacionamento pessoal com Deus, todas elas têm o seu valor individual perante Deus. Outro ponto, o ser humano, ele foi criado para ser o dominador do macrocosmo, ou dominador do universo. Então, com seu corpo físico, ele domina o mundo físico, e com seu corpo espiritual, ele tem o direito de dominar o mundo espiritual. Claro, é o ser humano que cumpriu o ideal da criação de Deus, como nós podemos ver. É o valor do homem que alcançou a finalidade da criação de Deus, é aquele que chegou até a perfeição. Então, o ser humano, ele é a encapsulação substancial de todo o universo, também é o centro de harmonia do universo. Então, o ser humano aperfeiçoado, ele tem o valor macrocósmico. Está escrito em Mateus 16:26. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua vida? Aqui está comparando o valor de uma pessoa individualmente, por menor que ela seja fisicamente, tem o mesmo valor do mundo inteiro, tem o mesmo valor do universo. Então, ele tem um valor macrocósmico, ou seja, um valor universal. Então, o ser humano que alcançar o ideal da criação tem 3 pontos, 3 valores. Tem o valor macrocósmico, ele tem o mesmo valor do universo, ele tem um valor divino igual ao valor de Deus, e ele é uma existência única em todo o universo. Então esses 3 pontos é muito importante nós entendermos para poder compreender sobre Jesus, sobre o relacionamento de Jesus com o ser humano aperfeiçoado.
Qual o relacionamento de Jesus e o homem que atingiu a finalidade da criação? Qual que é a característica do homem aperfeiçoado? Ele é perfeito, assim como Deus é perfeito, está escrito lá na Bíblia, Mateus 5,48. Também ele é divino, ele é valioso, assim como Deus. Ele é eterno, porque ele foi criado como objeto substancial de Deus, que é eterno. Como Deus é eterno, ele criou o ser humano também para ser eterno, espiritualmente, como nós vimos no princípio da criação. Também ele é um ser único no universo e ele está na posição de Senhor de toda a criação. Sem o ser humano, o universo não cumpre o seu valor. Seria como se o universo fosse um museu sem visitantes. Os objetos estão ali, mas eles não cumprem o seu valor de existência porque não tem o ser humano, não tem ninguém para poder visitá-los. Então, se não tivesse o ser humano na criação, a criação não sentiria seu próprio valor e a criação não teria o seu valor definido também. Então, o ser humano tem esses pontos: perfeito, divino, eterno, um ser único e o Senhor da criação. O ser humano aperfeiçoado tem esse valor macrocósmico. Jesus também tem esse mesmo valor. Jesus é perfeito assim como Deus, divino, eterno, um ser único e Senhor da criação, como nós vimos na Bíblia. Então Jesus foi um ser humano que alcançou a finalidade da criação de Deus. Então Jesus, ele é o homem que alcançou a finalidade da criação de Deus. Então Jesus, ele é igual a Deus, porque o homem aperfeiçoado, ele é unido com Deus. Mas ao mesmo tempo Jesus também é o ser humano, é um homem que alcançou o ideal da criação de Deus. Quando nós explicamos que Jesus é um homem, é um ser humano que alcançou o ideal da criação de Deus, isso de maneira alguma pode diminuir o seu valor. Quando o ser humano alcançar a perfeição perante Deus, ele terá um valor igual ao valor de Jesus, que é o valor de um ser humano perfeito. Repetindo aquela passagem bíblica de Mateus 5,48, Jesus foi quem disse isso. Vocês têm que ser perfeito igual Deus é perfeito. Um ponto importante que nós temos que estudar e definir sobre a cristologia é se Jesus é o próprio Deus. Quando nós vemos na Bíblia João 14, 9, 10, quando Filipe perguntou para Jesus, mostre-me Deus, Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? João 1,10, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Então está dizendo que o mundo foi feito por Jesus. É mais uma passagem que aparentemente está dizendo, enfatizando que Jesus é o próprio Deus. Jesus, como homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus, ele é um só corpo com Deus, unido plenamente, completamente com Deus. Portanto, quando nós observamos a luz da deidade, do caráter, da característica de Jesus, ele pode muito bem ser chamado de Deus. Não obstante, de modo algum, ele pode ser o próprio Deus. Então, quando o corpo e a mente estão fazendo perfeita união, o corpo pode ser chamado de segunda mente, mas o corpo não é a própria mente. Então, no caso de Jesus, ele está 100% unificado, unido de coração com Deus. Então, nós podemos chamar livremente Jesus de Deus. Não tem nenhum problema chamar Jesus de Deus, mas Jesus não é o próprio Deus, o Criador. E agora nós vamos entender o relacionamento de Jesus com o ser humano decaído. Será que é o mesmo valor? Será que tem diferença? E qual é essa diferença? Então, vamos ver sobre este ponto. Então, Jesus, ele tem o valor da criação original em si. Ele não tem o pecado original, ele conhece perfeitamente o coração e a vontade de Deus. Ele conhece completamente, não só conhece, como ele experimentou em sua própria vida 100% o coração e os sentimentos de Deus como se fosse dele mesmo. E Jesus está na posição de dominar os anjos como ser humano aperfeiçoado. Por outro lado, o ser humano decaído, ele perdeu todo o seu valor devido à queda. Ele tem o pecado original em si, como nós estudamos na queda do homem. O próprio Jesus falou, vós tende por pai o diabo, em João 8,44. Não conhece, não sente o coração e a vontade de Deus. O ser humano vive exercendo a liberdade da sua mente má, como nós vimos no princípio da criação, nós vimos na queda do homem também. E o ser humano é dominado pelos anjos. Então o ser humano decaído não tem valor nenhum perante o princípio da criação de Deus. Então é completamente diferente a relação de Jesus com o ser humano decaído. Então, Jesus é extremamente mais elevado, o seu valor perante Deus, comparando com os seres humanos decaídos, com os homens depois da queda. Então o ser humano perdeu, ele foi despojado do seu valor original depois da queda humana. Então, através de Jesus, como verdadeiros pais, Jesus veio na posição de pai da humanidade. Jesus veio na posição de salvador, mediador
para dar renascimento. Então, através do renascimento, através de Jesus, quando nós conseguimos unificar em um só corpo com Jesus, nós podemos purificar o nosso pecado e ele pode ser restaurado como filho do bem. Ou seja, se aquele ser humano decaído que não tem o seu valor, ele pode recuperar todo o seu valor como homem que cumpriu a finalidade da criação de Deus. Então, o ser humano ele pode ser restaurado. Renascimento e trindade. Então, primeiramente, vamos ver sobre o renascimento. Quando nós vemos João 3,3 na Bíblia, Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então, o que significa esse renascimento que Jesus estava dando ênfase em João 3,3? Então, Jesus veio para cumprir a missão de verdadeiro pai que Adão não realizou. Então, Jesus veio como verdadeiro pai e para dar renascimento precisa uma verdadeira mãe. Quem cumpriu essa missão de verdadeira mãe foi o Espírito Santo. Então, o pai verdadeiro, Jesus, para dar o renascimento precisa também uma mãe verdadeira ou uma verdadeira mãe. A verdadeira mãe com relação a Jesus para o renascimento dos cristãos é o Espírito Santo. Então, através das obras do Espírito Santo, nós podemos ver que o Espírito Santo faz uma obra de uma mãe verdadeira para os cristãos. O Espírito Santo consola e guia o coração do povo, guia para o arrependimento dos pecados, para restaurar por indenização o pecado que Eva cometeu na queda. Então, o Espírito Santo está na posição de dar renascimento junto com Jesus. Mas, no caso de Jesus e o Espírito Santo, o renascimento ele é apenas no nível espiritual. Como nós vimos na queda do homem, a queda aconteceu tanto no espírito quanto na carne. Então, para poder tirar o pecado original, também precisa o renascimento da parte física. Mesmo que Jesus e o Espírito Santo dar o renascimento, o ser humano precisa o renascimento da parte física também. O pecado original está trazendo o pecado para a parte física do ser humano. Como nós vimos lá na queda do homem, o relacionamento de Eva com Adão causou a queda física. Então, Jesus veio 2000 anos atrás, como nós vimos na missão do Messias, para dar os dois tipos de salvação, mas apenas a salvação espiritual foi feita. Então, esse renascimento espiritual é apenas 50% da necessidade do ser humano. Este é o motivo porque, às vezes, mesmo aquelas pessoas que recebem o Espírito Santo, choram, sentem uma emoção espiritual de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, essas mesmas pessoas, alguns dias depois, podem cometer pecado de novo, podem cair, podem fazer coisas erradas novamente, porque a parte física, como o apóstolo Paulo disse, está conduzindo, puxando as pessoas para o lado do pecado ainda. Então é preciso o renascimento físico também. Esta é a razão porque necessariamente os cristãos, todo ser humano de forma geral, precisa do Senhor do segundo advento, precisa do retorno de Cristo para poder resolver essa parte física. Então nós temos que esperar com grande expectativa que na terra apareçam pais verdadeiros também fisicamente, não apenas espiritualmente. Nós vamos ver agora sobre a Trindade. Nós vimos agora o renascimento que ocorre por meio de Jesus e o Espírito Santo e entendemos que nós precisamos também o renascimento físico através da volta de Cristo para estabelecer verdadeiros pais físicos na terra. Então Adão e Eva centralizados em Deus, se não tivessem caído, deveriam chegar à perfeição e através da união de Adão e Eva centralizados em Deus, seriam três posições, realizando as três grandes bênçãos, estabelecendo o reino do céu na terra e todo ser humano iria se multiplicar baseado nessa trindade. Só que não foi realizado por causa da queda. Aconteceu a trindade, mas centralizada em Satanás, ou a trindade falsa. Então Adão e Eva relacionaram entre si, só que Satanás estava no meio da relação, formando essa trindade. Então, para a restauração, como nós já vimos, Jesus e o Espírito Santo formaram mais uma vez uma trindade centralizada em Deus, só que a trindade que Jesus estabeleceu centralizada em Deus para dar o renascimento foi apenas uma trindade no sentido espiritual. E as pessoas ainda hoje permanecem na posição de filhos espirituais de Jesus, tendo sido restaurados por meio da trindade espiritual. Quando ocorrer a volta de Cristo por meio do Senhor do segundo advento, ele virá para poder realizar a trindade substancial, ou a trindade fisicamente, tanto no espírito quanto no físico, para estabelecer verdadeiros pais, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então Cristo deve voltar novamente em carne, para que possa tornar-se verdadeiro pai, tanto espiritual quanto fisicamente da humanidade. E através disso será possível dar o renascimento espiritual e renascimento físico, que significa realizar as três grandes bênçãos de Deus, através de exterminar o pecado original do ser humano
e estabelecendo assim o reino dos céus na terra. Mesmo que Deus perdeu aquele seu ideal do princípio da criação por causa da queda, Deus não desistiu, como está escrito em Isaías 46:11, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Então Deus não desistiu e ele começou um processo sistemático com as leis do princípio da restauração de Deus, a fim de restaurar, recuperar o homem para o seu estado original. Então, na parte 2 do princípio divino, que será a partir da próxima conferência, a gente já vai começar a entender qual o caminho que o ser humano tem que fazer para sair da situação decaída, voltar até a sua posição original que Deus planejou na época da sua criação.